Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de fisioterapia dermatofuncional, tá bom? E para isso, nós vamos falar um pouquinho sobre o que é o relacionamento terapêutico, ou seja, o relacionamento interpessoal, aquele que é feito entre o paciente e o terapeuta e entre o terapeuta e os membros da equipe, tá bom? Lembrando que na nossa última aula, em que nós falamos sobre o Código de Ética de Fisioterapia, a gente observou que existem tópicos ali que eles predeterminam ou dão a similaridade do que é e de como é feita, como é a indicação para que seja realizado esse relacionamento entre o fisioterapeuta e os membros da equipe de saúde ao qual ele executa suas atividades. Pessoal, quando a gente pensa em terapeuta e paciente, a gente está pensando numa relação de ajuda, tá bom? É um tipo de relação em que o embasamento principal é o aconselhamento, em que você vai ter a vivência sobre a vida desse paciente, desse grupo de pessoas aos quais vocês vão atuar e que vocês vão, por meio de entrevistas acidentais, mais superficiais, ou a coleta de dados, que nós chamamos de anamnese, coletar os problemas físicos e funcionais desse seu paciente. Podemos intervir com aconselhamentos de psicoterapia, em que você tem um contato mais intensivo e, obviamente, trabalhar com uma orientação para que esse seu paciente procure um profissional especialista, né, ou um profissional psicoterapeuta. Então, imagina que esse paciente, quando ele é admitido para um tratamento fisioterapêutico, normalmente ele já vem com alterações ou restrições de caráter físico, amputações, rupturas de ligamentos, lesões de cápsula. É um paciente que pode não estar afastado das suas atividades profissionais, suas atividades de vida diária, com comprometimento financeiro para essas atividades, tá? Quando nós começamos a fazer uma coleta de dados, quando a gente começa a chamada anamnese, você vai ter acesso, ou ele vai falar muitas vezes, grandes quantidades de queixas sobre a vida dele, né? Então não é incomum que esse seu paciente ele chegue na sala de fisioterapia e fale: eu quero saber quando eu vou voltar a trabalhar, quero saber quando eu vou voltar a andar, eu quero saber quando essa dor vai passar. E isso torna uma necessidade da gente entender por que essa relação de ajuda, essa relação terapêutica é tão importante. Nós precisamos tomar um certo cuidado, tá? Porque muitas vezes a gente utiliza recursos como a empatia. Ter empatia, que é o ato da gente se colocar no lugar da pessoa, é muito importante. Porém, nós precisamos entender e sermos diretos com essa pessoa, compreender as suas necessidades, porém sempre trazendo para dentro da realidade que a gente pode orientar. Então, não podemos tomar equívocos no uso da não diretividade. Aconselhamento ao dar conselhos. Olha, eu acho, pode ser que, não sei, ser direto. Olha, o senhor precisa executar atividade física de 4 a 6 vezes na semana, a senhora precisa diminuir seu consumo alimentar, você precisa, enfim, ser direto nos apontamentos e deixar a pessoa fazer a sua fala, fazer a sua reclamação, o seu elogio, o seu apontamento. Não admitir esse paciente, essa pessoa, e já questionando, a dor não melhorou, né? Você já induz ele a falar. Então, sempre deixar que a pessoa refira sobre o seu problema, sobre a sua alteração, com a sua própria fala. Não diretividade e persuasão. A gente leva o cliente a atingir objetivos desejados pelo terapeuta. Muitas vezes podem não ser os objetivos do paciente, não é? Eu quero que esse paciente encoste a mão no chão. E muitas vezes o que essa cliente queria, esse paciente queria, era simplesmente apoiar no joelho, vamos pôr assim. Eu quero que ele atinja 130 graus de flexão de joelho. 130? Nossa, você quer tudo isso? Mas ele atingiu 90. Tudo que essa pessoa queria era sentar e levantar numa cadeira sem precisar de ajuda. Entende? Então, quais são os objetivos? Você entender e compreender
os objetivos desse paciente, até onde ele vai conseguir ou não. A não diretividade não consiste em ser passivo. Você é participante do processo de cura desse seu paciente. Porém, a gente tem que entender que nessa relação de ajuda, que nessa relação terapêutica de ajuda para o paciente, nós somos o sujeito em que o paciente vai ter o embasamento. Nós vamos oferecer o caminho, as ferramentas para que, nós vamos oferecer as ferramentas para que o paciente consiga traçar este caminho. O papel do fisioterapeuta ou do entrevistador durante uma coleta de dados, durante uma fala com o seu paciente, é um papel ativo. Você não é passivo. Então, você vai questionar esse seu paciente. Você vai ofertar para ele a possibilidade de lhe dar respostas. Tudo bem, seu fulano? Como é que tá? Como é que passou? Como é que o senhor está se sentindo hoje? Mas sem que você, durante um processo de avaliação, de admissão, de ter esse olhar da saúde, você não vai induzir essa pessoa a fazer respostas. O senhor tá com dor? Então, você já falou a palavra que ele deveria responder. Tô. Então, deixa aí essa pessoa. E aí, como está se sentindo hoje? Como passou da última semana? Como foi para o senhor desde o nosso último encontro, da última sessão? Enfim. Você vai encorajar esse paciente a lhe referir sobre tudo que ele está sentindo ou apresentando. Não está sentindo melhora? Você não está sentindo... O que você está sentindo? Como é que está o seu pé, tornozelo, joelho, quadril? Melhorou suas atividades profissionais? Não melhorou? A gente se coloca à disposição do paciente. Olha, qualquer coisa tô aqui, é só entrar em contato, do horário tal, telefone X, e você não vai se impor. Se você não fizer tal coisa, eu não vou te atender. Sua obrigação é fazer tal exercício, vai lá e faz, não é? Em momento algum, nós vamos nos impor como detentores de conhecimento. Uma dor no tornozelo, no joelho, quadril, enfim, fiz um emplasto de erva de Santa Maria, menina, melhorei. Você não pode olhar para o seu paciente, para aquela senhora, aquele senhor e falar assim, isso não tem comprovação científica nenhuma, isso aí é crendice popular, não é? Então, nunca devemos impor os nossos conhecimentos, e sim, objetivamente, você vai ouvir o que o seu paciente vai dizer, com paciência, com respeito, e ofertar para ele, falar, não, tudo bem, legal, mas seria interessante se a senhora fizesse uma compressa morna, uma compressa gelada, seria importante se o senhor, se a senhora executasse X, Y, Z, para que assim o seu paciente tivesse uma melhora, tá? A gente não quer que o nosso paciente ou o nosso entrevistado dependa dessa coleta específica ou dependa da gente. Você quer que esse seu paciente ele já chegue lhe referindo se houve ou não melhora, se houve ou não mudança dos costumes, das atividades cotidianas, e ofertar para o nosso sujeito, o nosso paciente, a responsabilidade sobre si mesmo. Olha, nós vamos fazer fisioterapia 2, 3 vezes por semana, tantas vezes por semana, e conforme você vai diminuindo o número de sessões ou conforme o paciente vai melhorando, você vai ofertando para ele conhecimentos e orientações para que ele mantenha essa melhora ou para que ele se desenvolva mais, não é? Tem uma passagem da Constituição Brasileira que fala que saúde é um direito de todos, não é? Saúde é um direito de todos e dever do Estado garantido mediante políticas públicas, enfim. E também, nesse mesmo local, ele fala que saúde é um direito de todos, porém não exime o autocuidado, nem da pessoa, do próprio paciente, e nem da família ou das pessoas responsáveis por este. Então, você vai devolver essa autorresponsabilidade para o seu paciente. Observe que até agora eu falei muito sobre empatia, sobre a gente se envolver dentro do problema, a gente se colocar no local da pessoa perante aquele problema relatado, porém sem que a gente se envolva dentro da história dele. Eu caí porque tinha um cachorro na minha casa e minha filha é muito difícil por causa desse cachorro. No momento nenhum você pode falar, se livra do cachorro.
Ou então briga com a sua filha. Eu dei exemplos absurdos, mas, por favor, entendam que são só exemplos para facilitar a nossa compreensão. Então, em momento nenhum você pode se impor. Falar, entendo, mas olha, para a sua segurança, seria importante que o animalzinho tivesse um local restrito, um local específico para ele, que ele não ficasse deambulando na casa. Ou então, o que a senhora acha de limitar o acesso desse animal? Tô dando exemplo do cachorro ainda. No período noturno, porque se a senhora tropeçar, de repente acorda de noite para ir ao banheiro, vai tropeçar, pode cair, não é? De repente deixar ele do lado de fora ou no local, colocar aqueles portãozinhos, né, para ele não passar da sala, por exemplo, para o quarto. Quando a gente fala de relacionamento terapêutico, a gente tem que entender que existe uma necessidade de trabalhar com comunicação. Comunicação é o ato de troca de informações, troca de ideias, ao qual você vai coletar informações específicas dadas pelo seu paciente e ofertar a ele soluções ou formas de melhorias que ele pode implementar. Existe um comportamento que ele é verbal e não verbal. Este não verbal é embasado em expressão facial, tom de voz, gestos que a pessoa faz. Então, como é esse comportamento verbal? Não é? Eu tenho muita dor na coluna. Aí você vê uma pessoa de salto alto, cabelo todo trabalhado, andando com o peito estufado. Você subentende que essa dor talvez não seja tão incapacitante do que se você observar uma pessoa chegando em padrão flexor de tronco, né, com o corpo voltado para frente, como os antigos gostam de falar, né, emborcado, e alterações que você já observa que apresentam uma lateralização, uma colocação de uma faixa abdominal, você já observa que isso são recursos que a gente utiliza mais para melhora da sensibilidade dolorosa. Você vai criar ali uma atmosfera de segurança. Muitas vezes, por exemplo, seu paciente vai contar coisas de caráter íntimo. Olha, minha filha, eu fiz uma cirurgia de mastectomia radical. Olha, meu filho, eu retirei a mama, os linfonodos axilares, e olha, minha mama ficou muito tracionada para um lado, ela caiu muito para inferior e lateral, me dificulta fazer a abertura, né, a abdução, que é abrir o ombro. Então, isso tudo você não pode comentar com seus colegas. Chega e fala, gente, você vê a mama da fulana, como tá? E isso tem que ser uma comunicação facilitada com uma atmosfera de segurança, em que você vai ofertar um âmbito para o paciente e ele se confidenciar. Obviamente, tudo tem um limite. Quando a pessoa está se confidenciando em relação a problemas físico-funcionais, é uma coisa. Quando essa pessoa se relaciona, por exemplo, com você e começa a trazer problemas em ambiente domiciliar, problema com a mulher, com o filho, periquito, papagaio, a gente precisa redirecioná-la, tá? Eu dei o exemplo da mastectomia, mas, por exemplo, os pacientes que sofrem traumatismo raquimedular, que é quando quebra a coluna, muitos deles apresentam incontinência urinária e fecal, né? Ou a bexiga neurogênica, em que a urina não consegue ser expelida. Portanto, esses pacientes eles podem vir lhe contando sobre essas questões vesicais, essas questões fecais. E é muito constrangedor, né? Uma pessoa falou, olha, eu evacuei nas minhas vestes. Né? Não vai contar para o seu colega ou dar uma risada porque a pessoa, né, liberou todo o seu dejeto fecal na cueca, na calcinha. E a gente trabalha com o uso de técnicas terapêuticas. Amplas aberturas, reafirmação, clarificação e reflexão. Amplas aberturas é quando você vai deixar o paciente discursar sobre seu problema. Tudo bem, seu fulano? Tudo bem, seu ciclano? Como o senhor se sentiu desde a nossa última sessão? O que o senhor procura na fisioterapia? Qual o seu objetivo com esse tratamento? Nós vamos trabalhar constantemente com reafirmação. E aí, o senhor tem se sentido melhor? Sentiu, olha como o pé está melhorando na amplitude de movimento, na força muscular, no padrão da sua marcha, sempre reafirmando os pontos positivos dentro de um processo de tratamento. Nós vamos precisar também clarificar as ideias do paciente, clarificar como, por exemplo, quais são os graus de limitação e até onde a gente vai poder ganhar. O
Paciente, por exemplo, acometido por um traumatismo raquimedular é um paciente que se sofreu um processo de paraplegia ou paraparesia, que é quando há perda funcional dos membros inferiores e até mesmo abdômen baixo, é um paciente que dificilmente vai voltar a deambular espontaneamente, né? Mas a gente pode orientar que não é o fim, que existe a necessidade de uma boa adaptação física e funcional, que pode ser utilizada uma cadeira, desde uma cadeira elétrica até uma cadeira mecânica, que ele pode sim, ou ela pode sim, vir a ser um grande atleta, entre outras reafirmações, tá? E levar o paciente a refletir sobre seu problema e como é que ele mesmo pode se tratar e se recuperar. Eu tenho tido muita dor no meu peito, no meu ombro, na minha coluna. O que eu posso fazer? Eu posso fazer aqueles alongamentos que fez da última vez? Eu não posso fazer? O que pode? Então, ofertar para o paciente que ele é livre, né, para trabalhar, para fazer os seus movimentos, suas atividades. Essa relação de ajuda não é uma autoconversação. Uma conversação. Você não vai estar jogando e batendo papo seu paciente. Nossa, menina, você tá com dor. Ai, poxa vida. Você acredita que eu também já tive essa dor? Ou esse problema, ou essa alteração, ou X, Y, Z? Ela é uma entrevista, não é uma entrevista, não é? Em que você, no sentido jornalístico, em que você vai fazer perguntas e obter respostas do seu paciente. Você não vai questioná-lo. Qual a sua opinião? O que é que foi feito? Não é? Você vai ofertar momentos para esse paciente falar de forma livre e espontânea, tá? Não é uma discussão. Você não vai bater boca com o seu paciente. Mas também só faltava, né? Tá com pressão alta, obesa, assim, não tá fazendo uma caminhada? Mas aí, né? Não é um interrogatório, né? O senhor caminha? Caminha quantas vezes por dia? Quantas horas? Em que local? Caminha mesmo? Tem certeza? Quantas vezes por dia? Não é um interrogatório. Você vai ofertar e questionar o seu paciente, isso em todas as sessões, mantendo um bom relacionamento para que ele mesmo lhe traga as informações. Essa semana não caminhei nenhum dia, eu estava com uma sensibilidade dolorosa muito alta, eu estava com dificuldade para fazer as minhas atividades, enfim. Bem, como não é uma confissão, ninguém é obrigado a confessar nada, né? Então, esse paciente, eu tô com dor, eu tô com incômodo. O senhor fez as atividades que eu pedi? Fiz. Fez mesmo? Fiz. Tem certeza? Sim. A relação terapêutica, essa relação entre paciente e terapeuta, também não é uma busca de um diagnóstico. Apesar da gente saber que a coleta de dados é algo que oferta para a gente uma grande quantidade de informações que pode nos levar a traçar uma linha ou um trajeto, a relação que você vai formar com o seu paciente, ela não é uma busca específica por um diagnóstico. É fazer com que dentro de um processo de relação, de coleta e oferta de dados, esse seu paciente apresente uma maior aderência no processo de reabilitação, um maior aumento de aderência para executar os exercícios, as atividades. Relação de ajuda é um sentimento de solidariedade afetiva. Você vai compreender os problemas do seu paciente, porém não vai se envolver. É a criação de um novo ambiente, um ambiente que dentro da sua clínica, seu consultório, o local em que você vai trabalhar, essa pessoa se sinta à vontade, se sinta apta a realizar. Não, aqui é um local que eu posso realizar minhas atividades. Esta pessoa, este terapeuta, ele é dotado, ele recebe, né? Ele tem a confiabilidade de toda da minha confiança, eu deposito nele a minha confiança. Essa relação também é um ambiente de busca de soluções. Apesar de você não traçar um diagnóstico, é durante uma coleta de dados, uma conversa até de forma informal, que o seu paciente vai te oferecer, ele vai te ofertar os problemas dele. Eu tenho muita dor na coluna, eu tenho muita dor no braço, eu tenho muita dor no ombro. Mas aí tô fazendo um bico de lavadeira passadeira. Tem muita dor no braço, no ombro, tá passando roupa? Como que isso vai melhorar?
entendeu? A relação de ajuda é um meio para que o paciente ele explique o seu problema com maior clareza. Muitas vezes, durante a coleta inicial de dados, a avaliação do seu paciente, ele fica acuado, ele não se lembra. Então, durante o processo de reabilitação, mantendo um bom relacionamento terapêutico, esse paciente ele vai começar a te relatar. Eu tenho muita dor na coluna. Começou quando? Não sei, faz muito tempo. Aí dali um pouco ele, nossa, eu lembrei que eu sofri um acidente faz 10 anos. Eu lembrei que eu caí sentado faz tanto tempo, não é? É também um meio para que o cliente conheça melhor e aprenda a buscar soluções para os seus próprios problemas. Será que se eu fizer uma caminhada vai melhorar? Será que se eu fizer atividade assim, assado, aquilo? Então, muitas coisas a pessoa já tem uma noção, mas ele pode não saber como resolver. Então, existe a necessidade da gente também ofertar isso aí. Ofertar essa autodominância, essa autorresponsabilidade. Oferecer para o paciente uma forma melhor de ele se conhecer fisicamente e assim saber quais são as atividades que talvez possam causar melhorias ou não dentro das suas qualidades, dentro das suas atividades cotidianas. Essa técnica de comunicação terapêutica, ela trabalha com duas exigências básicas: preservação da autoestima do paciente e do terapeuta, pois nenhum dos dois vai tomar o lugar. Então, eu não vou tomar o lugar do meu paciente, bem como ele não vai tomar o meu. Moça, passa aquele exercício assim pra mim. Liga o choquinho aqui no meu ombro. Faz determinada função assim, assim, assim. Bem por aí, né? Mas existe essa necessidade, essa exigência básica para a gente poder trabalhar, ofertar e receber desse paciente. Eu preciso que o senhor faça exercício de agachamento, 3 de 10. Eu não aguento, eu passo muito mal agachando. Se não fizer, não vai melhorar. Não, preservação da autoestima. Então, ele disse, ele te verbalizou que não dá, que aquela determinada atividade, modifique, né? E você deve compreender todo esse paciente na sua esfera familiar, profissional, intelectual, cognitiva, né, para saber como se expressar, como falar, como orientar. A gente traça um perfil de assistência para esse paciente, onde há um planejamento, implementação e uma avaliação. Tudo isso embasado em técnicas do relacionamento terapêutico baseado na comunicação entre fisioterapeuta e paciente, tá? Variando da dimensão das respostas do que o seu paciente vai te ofertar, nós vamos falar com esse paciente em termos, utilizando os mesmos termos que ele expressou. Então, se ele diz que eu estou com a dor na coluna, você vai repetir, você está com dor na coluna? E não utilizar termos técnicos como cervicalgia, dorsalgia, lombalgia, lombociatalgia, que para muitos, algumas vezes esses termos técnicos não são conhecidos. O fisioterapeuta, ele acredita que a descoberta da saída está dentro do próprio paciente. Né? Muitas vezes, o senhor está com dor há 10 anos, o que o senhor fazia para melhorar? Não melhorou. Como que não melhorou? O senhor está aguentando essa dor absurda há 10 anos? Então você vai, eu fazia utilização de anti-inflamatório, eu tomava um chazinho do não sei o que, fazia compressa morna. Então a gente sabe quais são os recursos que muitas vezes esse paciente vai te referir melhora. Até para você fazer indicação se deve ou não ser utilizado em casa. Bem como, dentro de uma coleta de dados, de um relacionamento, o paciente vai te referir quais são as coisas que pioram o quadro dele. Bom, quando você admite um paciente, nós temos alguns impasses. Algumas coisas que podem limitar o processo de reabilitação. O principal deles é falar tanto quanto ou mais o entrevistado. Não dar espaço para o seu paciente se comunicar, né? Então, você vai falar, questionar, mas você não tem dor? Olha, você não tem dor na cabeça? Pensa se não tem dor na cabeça. Essa dor deve descer pro pescoço também. Dói.
O senhor sente incômodo? E aguarda. Deixa o seu paciente terminar a fala, a frase dele, tá? Falar pouco também é um impasse terapêutico. Imagina que 10% ou menos do total da conversa é o ideal para que 10% do total da conversa é ideal para você se comunicar, deixando os outros 90% para o seu paciente. Porém, falar menos do que isso é algo que não é considerado interessante, tá? Interromper o paciente enquanto ele está terminando uma frase ou uma ideia, né? Exigir que seu paciente te dê respostas diretas, como sim, não. Respostas específicas para o que você perguntou. Muitas vezes o seu questionamento, a sua pergunta pode direcionar para um ou outro sintoma, alguma outra coisa que ele venha a se lembrar e que pode ser crucial no seu processo de reabilitação. Usar termos como porquê, certo, errado, muito bom, péssimo, horrível, maravilhoso, criam juízos de valor. E criar juízos de valor podem inibir o seu paciente. Tá, não, o senhor está certo, o senhor está errado, a senhora fez muito bem ou fez pessimamente. Então isso não pode acontecer. Você pode utilizar termos como compreendo, entendo, interessante, entendi, compreendi. Evitar termos que vão criar um juízo de valor. Nós temos que ser o meio termo durante a coleta de dados do nosso paciente. Um dos impasses também é a diretividade, dar conselhos precisos. Algumas vezes você vai precisar orientar o seu paciente a fazer atividades dentro de casa. Olha, o senhor vai fazer o exercício assim, assim, assim. Então, sim, esses são momentos em que você vai dar conselhos precisos. Execute a atividade segurando no parapeito, fazendo assim assado, com riqueza de detalhes. Porém, algumas vezes, você vai deixar aberto para que o seu paciente possa traçar o seu processo de reabilitação. Olha, eu preciso que o senhor faça uma atividade aeróbica, uma atividade física, 3 a 4 vezes por semana, por pelo menos 40 minutos. Se ele vai andar de bicicleta, se ele vai fazer hidroginástica, academia, musculação, né? Ou se ele vai fazer corrida, caminhada, já é uma particularidade dele. E não orientar, o senhor tem que fazer caminhada, ponto final. A senhora tem que fazer hidroginástica, ponto final. Não. Deixar esse paciente aberto, né? E impor as suas próprias percepções. Não é incomum, e isso vocês vão observar muito. O paciente chega com um raio-x, com uma ressonância, com um exame. Nossa, o senhor tá com essa artrose no joelho? Mas deve estar doendo demais. Você induz a pessoa a pensar que tá muito ruim, com muita dor, né? Então, você não pode observar e dar as suas próprias percepções. Entendo, olha, nós temos aqui a presença de osteófitos, já perdeu um pouco o contorno anatômico, mas a gente pode utilizar exercícios, fortalecimento, alongamento, nananana. Um dos impasses também é a dificuldade de aceitar a pessoa, a discordância entre os nossos valores e os das pessoas. Isso, desde caráter religioso, costumes. Então, quais são os principais valores desse paciente? O que é que ele objetiva? O que é que ele acredita? Ele acredita que se fizer fisioterapia e tomar um chazinho de boldo, ele vai melhorar? Deixa tomar, não critica não. Fala, não, muito bem, se o senhor se sente bem, tá fazendo efeito, isso é importante, pode continuar. Obviamente, se o paciente estiver executando qualquer atividade que ocasione piora do quadro ou maleficência para si mesmo, ele deve ser orientado, tá? Bem como a contratransferência é um dos principais impasses terapêuticos. Você se familiarizar com a situação vivida pelo entrevistado. Eu peguei minha moto, fui dar uma volta e sofri um acidente. Ai, meu Deus. Eu entendo, viu? Nossa, difícil, viu? Deve doer muito, né? Ai, mas aí, perdeu a moto, olha, um amigo, um primo, um periquito.
e você se familiarizar, você se colocar dentro desse âmbito da patologia do seu paciente. Um impasse terapêutico também é o fator transferência, em que o entrevistado, o paciente, ele associa no terapeuta e outras pessoas conhecidas o seu inconsciente. Ah, eu tava com fulano, eu precisava. Nossa, você precisava de ver se você tivesse lá, ou então se o fulano tivesse, se o ciclano tivesse. Então isso é uma transferência de valores, tá? E transferência não é empatia. Empatia é a capacidade da gente se colocar no local do outro, né? E não de você se transferir ou transferir essa pessoa para outro ambiente ou outra vivência. Ter resistência também é um grande impasse. Pessoa que não quer ter a consciência sobre o seu problema, e nós temos que direcionar essa pessoa. A relutância em verbalização, tanto por conta do terapeuta como por conta do paciente. A falta de confiança do paciente em lhe relatar fatos, né? Fraturas, lesões, em que o paciente é vítima de violência doméstica, muitas vezes a falta de confiança faz com que esse paciente mantenha essas lesões e essas alterações constantes. E a dificuldade de envolver a empatia, de você tentar se colocar no lugar da pessoa e compreender as limitações desta. Violar os limites é algo absurdo, não se deve fazer nunca. Você ter curiosidade quanto à vida pessoal, questionar o paciente. O senhor trabalha de quê? Ah, eu trabalho de vigia. Se é uma fratura de calcâneo, um entorse de tornozelo, o vigia que fica muito tempo em pé, tem que andar de um lado para o outro constantemente, essa lesão pode ser prejudicial. Mas, por exemplo, o senhor trabalha de quê? Trabalho de vigia. Nossa, mas você ganha bem? Quanto você está ganhando? Quanto que dá para tirar por mês? Né? Curiosidade sobre a vida íntima da pessoa não é interessante. E fugir do objetivo da relação, né? Ai, menina, a gente começou a fazer a FIS, então depois você vai lá em casa tomar uma cervejinha, bater um papo. Então isso foge do objetivo da relação paciente-terapeuta. Interrupções dentro de um atendimento, eles são um grande impasse. Por exemplo, telefones em que a gente faz utilização de WhatsApp. Atender o paciente e verificar a mídia social é inadmissível, né? Você está com o paciente. Quando ele levantar e sair do seu consultório, antes de você receber o outro, você até pode utilizar o seu telefone, tablet, computador, o que for. Mas antes disso, não. E bem como alarmes tocando constantemente. Alarme é o toque do telefone, o apito do WhatsApp, até mesmo o alarme de um estabelecimento ao lado. Isso tudo cria um impasse durante uma coleta de dados e uma avaliação do paciente. Alguns deles a gente não pode evitar, mas quando vocês forem ter vivência com os seus pacientes, vivências práticas, é importante que vocês deixem o seu telefone, por exemplo, no mudo, não é? Para que a gente consiga observar esse paciente.